No mundo, são muitos conselhos, são muitos costumes. As pessoas costumam fazer muitas coisas para resolver problema de relacionamento. Normalmente costumam viajar, passear, precisa desestressar, sair desse ambiente e fazer coisas que não funcionam, que não resolvem. E você vê que, como a gente tem falado aí, muitos ricos e famosos que têm a condição de fazer tudo que eles desejam para tentar melhorar o relacionamento. Então fazem tudo, mas não funciona. Os costumes, o que as pessoas costumam fazer para melhorar o relacionamento, apimentar o relacionamento, ou sair do cotidiano, da rotina, não funciona. O que funciona é aquilo que vem de Deus. Então cuidado com os costumes, cuidado com os conselhos, com a moda da sociedade, porque isso só vai te trazer dor e sofrimento. Que foi o que aconteceu com Eucana. Eucana, o marido de Ana, tentando resolver o problema da família dele, ele trouxe dor e sofrimento para sua família e para ele. Ele trouxe dor de cabeça para ele, ele trouxe sofrimento para a família dele. Por quê? Ele quis fazer o que era costume fazer. Ele quis fazer o que os outros homens faziam. Então sempre que a gente olhar para os outros homens, para as outras mulheres, para as outras pessoas, para a sociedade, a gente vai se arrebentar. Porque o mundo está melhorando ou piorando? A sociedade melhora ou piora? Então como é que eu vou seguir conselhos de uma sociedade que só piora? Que só aumenta traição, separação, divórcio, depressão, suicídio? Como é que eu vou seguir o conselho de uma sociedade assim? Aonde as pessoas não conseguem alcançar a felicidade. Eu tenho dito, desculpa ser repetitivo, chato, mas é isso. Todo dia a mesma coisa, todo dia. A gente faz o programa da terapia do amor e tem lá os famosos que declararam o amor eterno, a vida toda, e terminam todos a mesma coisa. Tentamos, lutamos, mas não deu certo, vamos continuar amigos, o respeito continua. Então, continua o respeito, continua a amizade, continua a admiração. Por que não continua o casamento? Porque eles começam a ter problemas, as coisas ficam difíceis, e o que todo mundo faz quando fica difícil? Encerra o ciclo. Encerrou o ciclo. É o costume de hoje. Todo mundo faz isso. Porque aí o diabo coloca o pensamento assim: eu não sou obrigado a ficar amarrado, preso a um relacionamento sofrendo. Eu não sou obrigado. Não. Eu vou me separar e vou buscar a minha felicidade. Cada um vai buscar a sua felicidade. Sim, Deus não quer que você viva amarrado a alguém, preso a alguém, obrigatoriamente. Casou? Se vira. Aguenta, sofra, problema é seu. Não. Deus, ele traz a solução para esse problema. Para que você fique amarrado a uma pessoa por amor. Você fique amarrado, preso a uma pessoa por amor. Pelo desejo de ficar com essa pessoa e não por obrigação. Mas no mundo não tem Deus, não entende que Deus tanto dá a direção como manifesta o poder para resolver também problema no amor. Então ele não espera nada de Deus, vai fazer o quê? Vou buscar minha felicidade. Encerrou o ciclo. Isso é o costume. E é um costume que está se proliferando. É um costume que está aumentando. Como eu disse, você imagina, pensa. Todo dia a gente tem uma matéria falando principalmente dos famosos. Todos os dias. E cada matéria tem pelo menos 3, 4 famosos. Faz as contas. Faz as contas. Todo dia uma matéria com 3 ou 4. Então é uma enxurrada de pessoas, são milhares de pessoas que estão aderindo a esse costume. E aí fica bonito escrever um texto gigante. Não, está tudo bem. A gente só não consegue ficar junto e não se adaptou, sei lá o quê, por isso, trabalho. Mas a gente é muito amigo e vai seguir em frente. Mentira! O coração está partido. As feridas estão ali. E partem para outro. E vai ter problema no outro, e no outro, e no outro, e no outro. Até porque o mal que age na vida amorosa, os espíritos que trabalham só na vida amorosa, eles já vêm aqueles que já aceitaram esse costume. Então você começa a lutar pela vida amorosa, ele olha, isso aí eu já sei. Quando apertar a mesma coisa, ele vai ceder, ela vai ceder. Eles vão dizer, já deu o ciclo, fechou o ciclo. Já deu o que tinha que dar, vou partir para outra. O espírito que trabalha
para amaldiçoar a vida amorosa, ele já conhece, ele já sabe. Então ele age com mais força, porque a pessoa vai chegar num ponto que ela vai crer nisso. Deu o que tinha que dar. Foi bom enquanto durou. Encerrou o ciclo. Não vai lutar, não vai reagir, não vai querer resolver o problema. Não vai a Deus porque não espera que Deus possa mudar. Ah, o problema é ele. Eu busco a Deus, mas ele não busca. Eu busco a Deus, mas ela não busca. Mas quando você busca a Deus, ele vai fazer o que tiver que fazer. Ele vai na cabeça do outro, na cabeça. A gente tem visto isso. Sim ou não? Ele faz o que tem que fazer. Então, cuidado com os costumes. Não siga os outros. Siga a direção de Deus. Então ele, como um homem de Deus, porém religioso, aderiu ao costume. Quando ele viu que a sua esposa Ana não dava filhos, era estéril, ao invés dele se unir a ela, como a gente já falou em alguns domingos, quartas, ao invés dele se unir a ela, dizer: Ana, lembra do nosso pai Abraão? Ele perseverou, ele creu. E ele teve um filho com Sara, com 90 anos. Nós vamos conseguir. Nós cremos no mesmo Deus. O religioso é assim. O religioso, ele crê na promessa, mas ele não persevera na promessa. O religioso crê no que está escrito, mas não persevera no que está escrito. Ele começa crendo e perseverando, mas quando a coisa vai apertando, parece que não vai funcionar, ele para de perseverar. E aí ele vai dar o seu jeitinho. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa porque não está funcionando. Mas o que não está funcionando? A palavra de Deus. Como é que a palavra de Deus não vai funcionar? Então você tem que ver se você é uma pessoa realmente de Deus ou você é uma pessoa religiosa. Se você é uma pessoa religiosa, você crê, mas não persevera. Quando a coisa fica difícil, você faz da forma humana, como a gente vai explicar. Aí você desanima, você chora, você duvida, você fica ansiosa, ansioso. Você vai para o lado humano. Que foi o que Eucana fez. Apertou? Ah, não posso ficar sem filho. Porque isso era uma maldição naquela época. Era uma coisa terrível. Era a vergonha no meio da sociedade. É uma coisa que você não tem noção. Porque hoje que a gente vive não tem nada a ver com aquela época de não ter filhos. Então ele já foi e tomou outra mulher. Fez o que todo mundo fazia. Era costume. Casou com outra. Para que a outra desse filhos. E aí quando ele foi na força do braço, aí ele trouxe problemas. Porque ele casou com qualquer uma. Ele não escolheu uma mulher de Deus. Porque ele não queria mais uma esposa. Ele queria uma geradora de filhos. Ele não queria uma esposa, ele já tinha uma esposa. Ele casou com outra só para ter filhos. Ele casou com outra só pensando em ter filhos. Ele não queria uma esposa, ele já tinha. Quantos que se arrebentam quando às vezes tem um problema no casamento, aí ele não quer trocar de esposa, ele não quer largar a esposa. Aí ele também toma uma atitude que muitos tomam. Aí tem um caso, dá uma saidinha, uma escapadinha. Porque não, eu não quero largar da minha esposa. Mas é que a coisa está difícil, a coisa está complicada, a gente está passando um tempo, um período complicado. Ah, ela está meio doente, ou isso, aquilo, não. Então foi só uma escapadinha. Que é o costume de hoje em dia. Sim ou não? Costume de hoje em dia o homem ter outras. Então ele quer resolver um problema do relacionamento dando escapadinhas. Aí ele vai arrumar mais dor de cabeça, problema, às vezes vai ter filho, pensão. Chega ao ponto até de testemunho que a gente viu que a amante, aí se torna amante, falou: vou matar tua esposa se você não ficar comigo. E aí, enfim, é um inferno. Tenta dar uma escapadinha saindo para beber. Não, eu tenho que sair para beber porque em casa não está bom, em casa o clima não está legal, a coisa não está bacana, eu não aguento nem ficar em casa mais. Aí faz o que todo mundo faz, sai para beber, sai para ficar com os amigos. Quer dizer, são coisas que os outros fazem, que não resolve. E vai terminar o casamento com problemas. Então, ao invés dele se unir a Ana e buscar a Deus, ele foi fazer o que era mais fácil. E aí, como ele não queria uma esposa, ele casou com qualquer uma que quis casar, só para ter filhos. Mas aquela que ele casou, queria ser o quê?
Na cabeça dela, ela ia ser esposa. É igual as mulheres que se juntam, né? Se junta com qualquer um, porque ela pensa assim, não, quando a gente for morar junto, aí ele vai ser meu marido. Quando tiver um filho, ele vai ser pai, aí ele vai ser um marido. Aí ele muda, aí ele para de beber, ele para de usar droga, engano. Várias vezes a gente atende aqui, eu me juntei, eu fui morar, aí veio um filho, agora ele vai embora, me largou, nem a criança quer assumir, não mudou nada. Não tem como. Então aquela mulher se entregou àquele casamento pensando, quando eu casar e der filho, ele vai me amar. Ele vai me colocar acima da outra. E não colocou. Ele continua amando mais? A Ana. Veio um filho. Ana. Veio o segundo filho, agora ele vai me amar. Segundo filho. Ana. Veio o terceiro filho, quarto filho, quinto filho. Agora ele vai me amar. Não. Quanto mais filhos ela dava para ele, mais ele amava a Ana. Não mudava aquilo. Então ela começou a se tornar uma pessoa amarga e raivosa. E aí então, porque ela não era de Deus e estava sendo usada, ela começou a descontar em Ana. Tanto que diz, a sua rival. Ela se tornou o quê? Rival, inimiga. Por quê? Porque ela começou a carregar amargura dentro dela. Então, tanto Ana como ela tinham amarguras. Ana carregava a amargura de ver o seu marido não confiar na palavra de Deus e se unir a ela, e casar com outra. E a outra dar filhos. Então ela carregava amargura. E quando a outra começou a persegui-la, a amargura aumentou. Uma amargura que ela internalizava. A outra, a amargura que ela explodia e descontava tudo em Ana e era uma inimiga de Ana. E quem é que tinha que aguentar tudo isso? Eucana, o marido, que tinha que ficar apaziguando, que tinha que ficar lá esquentando a cabeça com uma brigando com a outra chorando, e ele, por que você não come? Por que você está triste? Quer dizer, a vida dele virou um pedaço do inferno. Toda vez que a gente quiser resolver o problema com os costumes de fora, fazendo o que todo mundo faz, a gente vai piorar, vai ter dor de cabeça, a coisa vai ficar pior. Então, por um lado, ele resolveu o problema, filhos, pronto. Mas dentro de casa, ele era infeliz. Porque ele olhava para aquela que cobrava uma coisa que ele não podia dar, amor, porque o amor era da outra. E ela brigando com a mulher que ele amava. Ele olhava para a mulher que ele amava e ela chorando, amargurada. Olha aí o problema que ele arrumou. Então, o problema de casamento se resolve com Deus. Não se resolve tentando viajar, passear, inventar coisa, dar uma saidinha, escapadinha, bebendo. Não adianta, não resolve. O problema se resolve com Deus. Então, e Ana, aí entra a parte da amargura, né? Uma amarga, brigava. A outra amarga, guardava tudo. Provavelmente Ana, ela guardava, ela não queria criar uma confusão. Ela entendia até o lado do marido, mas havia aquela frustração. E a amargura, ela é assim, por exemplo, a pessoa que não pode ter filho, aí cada vez que ela vê uma criança, quando ela vê uma mulher grávida, ela sente aquela dorzinha. Aí a mulher que tem um problema no casamento, o marido, aí ela vê um casal de mão dada, um elogiando o outro, ficando bem, ela sente aquela dorzinha. E aí essa dorzinha, ela a longo prazo, então vai se tornando uma amargura, e aquela amargura vai tirando o brilho da pessoa, tirando a alegria dela, e ela vai se entregando àquela situação. Então, assim estava Ana. Então, se você tem essa dorzinha em relação a alguma coisa, aí você está solteira, aí você vê alguém que vai casar, e você sente, às vezes você não quer nem ir no casamento, porque você vai sentir essa amargura, e isso vai fazer você sofrer. Então, você começa a evitar, mas isso não vai resolver. Então, Ana estava ali, guardando, ela não queria criar caso, mas o problema estava ali dentro dela. Então, o semblante dela, e daqui a pouco ela estava chorando excessivamente. Imagina essa pessoa que está toda hora chorando. Então, passa aquela pessoa, uma pessoa que está chorando, ela deixa todo aquele ambiente pesado, né? Todo mundo fica constrangido com aquela pessoa, e era assim que Eucana sentia, que as pessoas sentiam em relação a ela.
e nada se resolvia. Então, sentimento não resolve problema. Então, não tem jeito. E eu me lembro de uma situação que eu também me senti essa amargura, devido ao problema que a gente teve, né? E aí você vai tentando. Então, você tenta de um jeito, você tenta do outro, e você tenta falar, você tenta expressar, depois você tenta, não vou falar mais nada, aí depois você fica cara feia, e aí você vai tentando, mas tudo isso são tentativas na força do braço, e vai causando uma amargura, uma frustração. E aí você vê e você sente aquela dorzinha, aí você não quer tocar naquele assunto porque mexe com você. Então, se você tem dois caminhos, ou você se mantém nesse caminho do sentimento, ou você parte para a fé. Não tem outro jeito. Então, eu fiquei por um tempo nesse caminho, porque quando você está sentindo essa amargura, às vezes você está sofrendo, parece que você não enxerga uma saída. Você está sentindo, né, aquela situação e você não enxerga uma saída. Então, eu me lembro dessas situações até aquele momento que você toma uma decisão. Uma decisão. E aquela decisão é que muda a vida de uma pessoa. Então, naquela decisão, quando você já esgotou todas as possibilidades, você já tentou fazer do seu jeito, você já tentou fazer de tudo quanto é jeito. E aí chega aquele momento que você toma uma decisão. Chega. Eu cheguei ao meu limite e eu não vou mais lutar com a força do braço. E você não quer mais interferir naquele assunto, porque aquilo te machuca, você não consegue. Então, naquele momento, é que Deus ouve a nossa oração. Porque você não quer mais mexer os pauzinhos, você não quer mais, você quer agora que Deus haja. Então, eu me lembro desse dia, e aí eu fiz uma oração, e aquela oração, naquele dia, é como Ana, né? A oração dela foi uma oração demorada, porque ela tinha muita coisa para colocar para fora. Muita frustração, e ela não queria que ninguém ouvisse a oração dela. Então, ela mexia os lábios, mas ninguém ouvia a sua voz. Então, era uma coisa assim, só Deus pode mudar essa situação. E ali você coloca Deus na frente daquela situação. Então, a partir daquele momento, a história muda. Então, quando eu fiz isso, então eu fui a Deus, já não era assim, eu não vou mais fazer nada, eu não vou mais interferir, não vou mais falar, não vou mais cobrar, só o Senhor pode mudar essa situação. E daquele momento em diante, quando eu fiz essa oração, tudo começou a piorar. Tudo começou a ficar mais difícil. Isso é para mim, tá vendo? E aí você, ou você persevera em confiar em Deus, ou você desiste. Então tudo começou a piorar, você não entende o que está acontecendo, mas aquela oração foi sincera. Aquela entrega foi verdadeira e Deus foi testemunha que aquilo ali era verdadeiro. Então, ali começou a surgir situações que iam piorando a situação. Parecia que não tinha mais jeito, não tinha mais jeito. Então, não se assuste quando as coisas parecem que estão piorando, parece que não tem mais jeito, porque Deus está trabalhando naquela pessoa. Deus está trabalhando, Deus tem um jeito de trabalhar que não é o nosso jeito. Então, confia no processo. E ali Deus foi trabalhando, foi agindo, aquela situação que piorou muito, ali Deus apontou uma solução. Deus permite, às vezes, para quebrantar a pessoa, para pôr na parede, agora chegou o momento. Mas quando Deus entra em cena, não tem como não dar certo. Então, essa experiência de Ana representa isso. Então, enquanto você está querendo fazer, interferir e agir, nada vai acontecer. Mas quando há essa entrega, então agora quem vai agir é Deus. Então, quando Deus vai intervir numa situação, é quando muda, não há uma melhora no casamento. Porque a gente tinha melhoras, momentos muito bons, mas sempre voltava naquela situação ali. Então, quando Deus vai agir, então não há uma melhora, há uma transformação. É quando você, ao invés de você ficar pedindo perdão por um erro que você sempre comete, você larga aquilo ali. Há uma mudança. Então, é nesse nível de entrega que o milagre acontece. Aí entra a religiosidade, né? Que eu era religioso, nessa questão do casamento, estava religioso, porque eu fazia o que eu fazia?
né, quando a gente tinha os desentendimentos, eu ia orar. Mas não era para ir orar, era para sentar, para entender e resolver. É igual quando Moisés já tinha toda a direção de Deus, ó, pega o cajado, com esse cajado você vai fazer sinais e tal, já tinha caído fogo do céu, o rio tornado sangue e tal, aí chega uma hora, está lá diante do mar vermelho, Senhor, você está clamando a mim por quê? Não é para você clamar mais, você está com o cajado na mão, estende o cajado, não é para clamar mais. Quer dizer, Moisés queria clamar a Deus, enquanto era para ele agir. Então o religioso, ele tem dificuldade, quando ele se torna religioso, de agir em cima do que Deus falou. Ele quer o mais fácil, ele quer o mais rápido, ele quer o que ele acha. Ou justificar, né, o porquê. Então eu, ao invés de sentar para tentar entender, que foi o que eu fiz quando resolveu, e resolver, e buscar em Deus como nós vamos resolver isso, eu ia orar. E achava que ela que estava exagerando. E que eu tinha razão. O religioso sempre tem razão. Você vê, quando Ana chorava, ele dizia assim, eu não sou melhor que 10 filhos para você? Quer dizer, para que você está chorando? Eu te amo. Mas ela não foi melhor do que 10 filhos para ele, né? Ele queria que ela aceitasse que ele fosse melhor do que os filhos. Mas ele não aceitou que ela fosse melhor que os filhos. Porque ela não tinha filho, ele casou com outra. Mas ela tinha que aceitar ele no lugar dos filhos. Sim ou não? É o religioso. O religioso só olha para si. O religioso só olha a sua vida, a sua parte. Ele não olha para o outro. Então, eu religiosamente vou orar. E saía para orar. E ela religiosamente, que entrou também na religiosidade, como Ana. Então aí também chorava. Aí ficava triste, foi ficando também chateada, angustiada, quer dizer, os dois errando. Quando ela deixou a religiosidade, ela entregou para Deus de verdade. Aí essa piora, muitas vezes é Deus provando a gente. Por quê? Quando ela entregou o caso para Deus, então ela passou a ter que perseverar. No quê? Na palavra, na promessa. Antes ela não perseverava. Ela agia, falava, chateava, fechava a cara, como eu também fazia. Então ela não perseverava em confiar que Deus ia, ele não está entendendo, então só tem que mostrar para ele o que eu não estou conseguindo. Não, ela tentava de todo jeito abrir a minha cabeça e mostrar aquilo que eu não estava vendo, não deixava com Deus. Falar com ele não está resolvendo, não está entendendo, então eu tenho que partir para Deus. Então o religioso não persevera na promessa. Ele tenta dar uma ajudazinha. Não, se eu não falar, ele não vai ver. Se eu não falar, ele não vai entender. Se eu não falar, vai ficar pior. Então, muitas vezes a gente está passando aqui orientação, a gente mostra casais, olha, eu brigava, eu isso, não funcionou. Eu entreguei para Deus, eu comecei a tratar bem, ele não reconhecia, mas eu tratava bem. Deus mudou a cabeça dele. Mas o religioso vê isso, mas continua fazendo do seu jeito. Então pensa, avalia. Porque se você agir religiosamente, Deus não tem como agir. Se você perseverar na promessa, se está dando certo, se parece que está dando errado, não importa, Deus não falha, não tem como Deus falhar. Eu vou fazer o que Deus está ensinando, o resultado vai acontecer. Amém? Então cuidado, e o solteiro, cuidado. Se você casar errado, então você vê que Penina esperava ser amada, não foi. Então ela começou a fazer um inferno dentro de casa. Lia era uma mulher de Deus, a esposa de Jacó. E ela passou também pela rejeição. Mas porque ela era de Deus, ela não reagia fazendo um inferno dentro de casa. E no final das contas, Deus mudou a situação dela. Então casar errado também é um problema. E aqui, olha o exemplo que ele tinha. Então sempre a gente tem e vai ter o exemplo de Deus. Mas o coração sempre, na hora H, vai querer esquecer os exemplos, os testemunhos e os testemunhos. E vai querer quebrar a cara, ao invés de aprender com quem já quebrou a cara. Porque olha o que Eucana tinha. Isaac chamou a Jacó e abençoou. E o quê? Ordenou. Olha só.
Jacó chamou seu filho, passou a bênção para ele, que ele recebeu de Abraão, que recebeu de Deus, e ordenou e disse: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Quer dizer, não case, hoje significa, não case com quem não é de Deus. Não case com quem não é de Deus, não vai dar certo. Ele disse, para que ele tomasse põe aí agora. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de teu pai, tua mãe, toma de lá. Toma, isso aí que faltou. E toma de lá uma mulher. Quantas? E Jacó tomou quantas? Tomou um monte. E aí você vê o inferno que deu. Brigas entre eles, confusão entre eles. Quiseram matar o José. Enfim, brigas e confusões. Um filho acabou deitando com uma das mulheres de Jacó. Um inferno. Então Eucana já tinha, Abraão ficou com uma. Quando ele ficou ouvindo, chegou uma hora que Sara perturbou, aí ele foi ter o filho com Agar. Deu um problema, deu dor de cabeça, deu briga, deu um inferno. Isaac ficou só com Raquel, com Rebeca. Só com ela. Não podia ter filhos, mas Deus honrou e o filho veio. Amém? Jacó pegou um monte de mulher e foi um inferno. Quer dizer, ele tinha o exemplo de Abraão, ele tinha o exemplo de Isaac, ele tinha o exemplo de Jacó. Mas ele desprezou o testemunho e o testemunho e quis experimentar. O coração diz assim: não, comigo não vai acontecer assim. Eu sei o que eu estou fazendo. É ou não é verdade? Meu caso é diferente. Deus sabe. Não, minha gente. Não tem esse negócio de meu caso é diferente. Deus sabe, não. Deus sabe é que se eu confiar e perseverar na palavra, na promessa, ela vai se cumprir na minha vida. Se eu não tentar interferir, se eu não tentar fazer do meu jeito, vai dar certo. Vai funcionar. Subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Quer dizer, um homem religioso, mas que não perseverou na palavra de Deus, na promessa. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Penina era uma fábrica de filhos, só isso. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana. Quer dizer, fazia o que eu fazia. Ele ia para o altar, sacrificava, orava, mas não perseverava na promessa. O que adiantava ele sacrificar? E quando chegava a hora de apresentar o sacrifício por Ana, ele apresentava um sacrifício maior, excelente, mas ele não confiava na promessa. Não resolve. Então às vezes a pessoa vem, ela ora, ela jejua, ela passa pelo corredor, ela traz o perfume, ela faz o voto, ela faz sacrifício, mas ela não persevera na promessa. Quando ela vê o marido desprezando, ela vê o marido frio, ela vê o marido bebendo, ela vê a esposa, e vê o problema, ela se angustia, chora, briga, enfim, faz o que todo mundo faz, não vai funcionar. Mas se você vir aqui, e você fizer aquilo que é ensinado por Deus, jejum, oração, o voto, propósito, armas que Deus nos dá, e você persevera na palavra, poxa, eu estou fazendo, não estou vendo acontecer, não interessa, porque se eu estou fazendo a resposta vai chegar. Sim ou não? Quer dizer, perseverar na palavra, perseverar na promessa. Deus é obrigado a mudar a sua situação, porque você está perseverando na palavra dele, você está confiando no caráter dele. Eu vou achar a pessoa certa, não estou achando. Aí vem a tentação, não achei a pessoa certa, eu vou com a errada mesmo. Depois a errada se acerta. É o problema do solteiro também. Medo de confiar, de esperar, não faça isso. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava, não comia. Enfim, para encerrar aqui, quer dizer, um detalhe que a gente falou outro dia, né? Quando é que a rival, a Penina, mais perturbava a Ana? Quando ela ia para a casa de Deus. Por quê? Porque Ana estava indo para a casa de Deus. Para buscar quem?
Então o diabo usava ela para perturbar mais. Para quê? Para ela chegar na casa de Deus, não com fé, não com certeza, não para se entregar, mas para ela chegar na casa de Deus, chateada, aborrecida, angustiada, amargurada e só chorar. Quem está entendendo, por favor? É isso aí. Tem gente aqui que o pior dia que você enfrenta é quinta-feira. Pior dia é quinta-feira. Porque o diabo sabe que você está vindo pela sua vida sentimental, seu relacionamento, e ele cria problemas, e às vezes a pessoa por quem você está lutando, quando você chega em casa, te trata pior do que estava tratando. Ou antes de você vir para cá, você já ouve palavras e coisas. É o diabo. Para você chegar aqui como Ana, você já chega abatido, você já chega desanimado. Ou então você volta para casa, poxa, você sai daqui leve, você ouve a palavra, você faz uma oração, aí você chega em casa feliz, mal abre a porta, já está lá o capeta esperando. Incorporado, encostado nele ou nela. Sim ou não? Marionete. Abre a porta, não vê o marido, vê o demônio. Não vê a esposa, o companheiro, vê o diabo. Porque já está com a cara fechada e já fala uma coisa. Poxa, eu acabei de sair da igreja. Poxa, eu acabei de orar lá por ele. Meu Deus, eu orei por ele. Meu Deus, olha só a peste. Sim ou não? É isso aí. Ou então você é solteiro, você está na porta da igreja. Fulano, já casou? Não, ainda não, mas está namorando, né? Ainda não. Ih, meu Deus do céu, nem namorando ainda? Quantos anos você está? 30, vai parecendo 40. Vai só jogando cal. Aí o religioso faz o quê? Não vê que o diabo está por trás? Que é o que Ana fazia. Chorava, ficava amargurada, amarga. Ninguém consolava ela. Ficava ali, piorando a situação. Então cuidado, porque quando você está buscando a Deus de verdade, para confiar, Deus não vai falhar. Vai ter uma penina na tua vida, que vai te perturbar, principalmente quando você receber palavras, quando você receber direção, você fizer uma oração que renovar a tua fé, a tua esperança, rapidinho vai vir o mal para arrancar aquela esperança de você. Ficou claro, gente? A gente falou demais hoje, mas deu para entender? Então, cuidado com isso, cuide disso. Se tinha uma penina na tua vida, não deixa ela ter acesso mais a você. Situações que aí tanto ou você chegava aqui abatido, ou você saía bem, e daí depois ficava abatido por coisas, às vezes até pensamentos. Às vezes não é nem ninguém, você chega em casa, aí vem aquele pensamento, do nada, a lembrança daquilo que alguém falou para você, ou ele ou ela falou, um dia que te ofendeu, do nada vem aquela lembrança, aí você começa a lembrar, poxa, ele falou aquilo aquele dia. Aí reacende tudo de novo, aquela dorzinha, e reacende todo aquele sentimento. Então, perseverar na palavra, assim como Isaac fez com Rebeca, os dois perseveraram, até que aconteceu. Não, quer dizer, eu não vou cometer o erro do meu pai. O pai dele ensinou ele, mas Jacó já fez tudo errado, e enfim, e por aí vai. Então, nós vamos orar. E se você pode fazer agora o que Ana fez. Eucana não entendia a dor de Ana, como eu não entendia o que ela falava. Então ela não chamou ele, não falou nada para ele. Chegou lá no tabernáculo, o sacerdote estava sentado ali do lado, ela deixou o sacerdote e ela foi direto com Deus. Mas você pode fazer isso agora. Se você fala, bispo, eu estou carregando amargura, tristeza, eu estou carregando um monte de sentimento. Isso acontece comigo, toda vez que eu estou animado, poxa, agora vai dar certo. Aí acontece uma coisa, eu ouço uma palavra, aí de novo. Eu saio da igreja com a fé renovada, acontece alguma coisa, aí poxa, de novo isso. Você vem se entregando a essas coisas e não persevera na palavra. Nem na palavra e nem na terapia do amor, né? Aí você para, depois de um tempo você volta. Então, entregue tudo para Deus. Entregue tudo para Deus. E saia daqui para perseverar na palavra.